A sua fé é movida pelo que você vê ou pelo que você crê? Eu estava fazendo meu devocional hoje e eu faço provérbios todos os dias e hoje é o 9º dia, provérbios 9, provérbios da sabedoria. E eu estava ansiosa para trazer essa palavra aqui sobre a sabedoria, mas eu não consegui focar muito bem nisso agora, porque a palavra fé está totalmente ligada a mim agora. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala nas nossas orações, porque você pode chegar em um nível de esgotamento espiritual e falar: meu Deus, eu estou cansada, o Senhor não está aqui, o Senhor não me escuta, ou eu estou esgotada, né? Porque você não está vendo. E uma oração é o quê? É você crer, não ver, não na hora. Então, eu lembrei da passagem de João 20, que fala sobre a ressurreição de Jesus, né? E nessa passagem a gente tem Maria. Foi visitar o túmulo e viu que o corpo de Jesus não estava lá. Então ela simplesmente entrou em desespero. Vieram 2 anjos, falaram para ela: por que choras, mulher? E ela fala: o corpo do meu mestre não está aqui, quero o meu Senhor. E logo após isso, Jesus aparece atrás dela e fala: por que você chora, Maria? Por que choras? E ela olha assim com tanta incredulidade que nem percebe que é Jesus ali falando com ela. Ela fala: cadê o corpo do meu mestre? Você levou o corpo do meu mestre? Você levou o corpo do meu Senhor? E quando Jesus a chama novamente, ela finalmente percebe. Ela fala Raboni, né, que é mestre. E até que a gente chega na incredulidade de Tomé. Tomé não creu, porque ele não viu. Então a sua credulidade dependia do que ele via. E como ele não viu, ele não creu. Quando Jesus chega e fala com seus discípulos: a paz seja convosco, Tomé não estava presente. Ele não presenciou esse primeiro momento da volta de Jesus. E quando ele se retira e os discípulos falam para Tomé que eles viram Jesus novamente, Tomé fala que ele não acreditava, ele não cria, porque ele precisava ver, ele precisava apalpar, ele precisava passar a mão nas mãos de Jesus para saber que era Jesus. E essa falta de credulidade foi tudo porque ele não viu com os olhos. E isso é falta de fé. Quando a gente não vê com os olhos, a gente precisa crer. Crer sem ver. E Tomé não acreditou, né? Ele não conseguiu, ele não apalpou. Ele não viu, então ele não creu. Mas quando a gente chega aqui em João 20, do 26 ao 29, a gente tem: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus fala: não sejas incrédulo, mas crente. Você não precisa ver para crer, você só precisa crer para ver. E eu acho essa passagem muito boa, muito importante, porque faz a gente refletir. Às vezes a nossa falta de fé nos impede de viver milagres. Então, fica essa reflexão para você hoje, essa palavra para você hoje. Você precisa ver para crer ou você crê para ver depois? E é difícil porque muitas das vezes a gente tem essa fraqueza, somos seres humanos, nosso coração é humano, temos fraqueza, às vezes temos falta de credulidade, mas não, isso não está tudo bem. Somos humanos, somos fracos, mas a música de Eli Soares já fala: me ajude a melhorar, pai, eu sou humano, eu só sei errar. Então é muito importante a gente ter esse discernimento da nossa fé, se a gente precisa ver para crer ou se a gente crê para ver depois. E eu acho essa passagem linda, porque é exatamente o que a gente precisa fazer. Então não deixe que a sua falta de fé te impeça de viver milagres, não deixe que a sua falta de fé por não crer te impeça de ver. Não deixe que a sua falta de fé por não ver te impeça de ver. Deus é um Deus de milagres, Deus faz milagres, mas enquanto Ele trabalha em silêncio. Então o que você precisa é ter fé. Tenha fé, calma o teu coração. Deus é contigo, acalma o teu coração. Assenta-te no colo do Senhor. E os milagres que você acha que não vê estarão visíveis para você. Lembre-se que enquanto você está em luta, a sua maior arma é a sua fé. E uma fé fortalecida enfraquece o seu inimigo. Então, tenha fé. Não veja para crer, mas creia para ver. Começou a chover agora aqui, por isso do ruído. E eu sempre me sinto muito reconfortada na chuva. Eu gosto muito da chuva, eu sinto que a chuva vem para lavar as nossas aflições. E a minha principal mensagem para você dessa palavra hoje é: não veja para crer, mas creia para ver. Deus é um Deus de milagres. O que o seu coração anseia,
Ele vai te dar. Mas tenha fé. Tenha fé, suporte as batalhas, suporte as guerras. Tenha fé. Deus é teu pai só quer o teu bem. Esse é o período de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Civil Judaico, e tem uma tradição em que a gente escreve uma carta, sempre pedindo coisas para o próximo ano. E ontem eu fui à festa e eu peguei a minha carta e eu li toda a minha carta e eu ainda não era convertida. E quando eu li, eu escrevi coisas que aconteceram na minha vida e coisas que não aconteceram foi porque Deus está planejando algo muito melhor. Mas eu lembro que mesmo que eu não era convertida, eu tive fé em todas as coisas que eu pedi de coração e não de material, de matéria. Tudo que eu pedi de coração, Deus fez. E é isso que é ter fé. E muita coisa que Deus não realizou ainda não significa que Ele não vai realizar. A carta do Rosh Hashanah é algo lindo, é algo puro, porque é algo do seu coração. E toda vez que você coloca um desejo do seu coração nas mãos do Eterno, você tem a oportunidade todos os dias de crer. Mesmo que demore, mesmo que seja difícil, mesmo que tenha tribulações, tormenta, a fé edifica a tua vida. Então, tenha fé. Eu escrevi a minha carta novamente esse ano e o que me resta é ter fé. Ter fé que Deus sabe o que é melhor pra mim, assim como Ele sabe o que é melhor pra você. Então, faça uma carta pra Deus. Faça uma carta e deposite toda a sua fé nessa carta, mas não espere ver pra crer. Creia pra ver. Escreva a tua carta, deposite toda a sua fé na tua carta. E caso você já tenha escrito a carta ou já tenha esse costume de escrever cartas, guarde-a no coração. Guarde ela no coração ao lado da sua fé. E Deus proverá. E não se esqueça que o seu tempo não é igual ao tempo de Deus. No tempo de Deus, Ele vai fazer acontecer. E isso também precisa edificar a sua fé. Porque uma hora para você não é uma hora para Deus. É muito diferente. Então faça a tua fé edificar a tua vida. Tenha fé que o que é teu tá guardado. E vejo no próximo vídeo.